Tarde. É com satisfação que eu estou aqui para apresentar para vocês a pré-aula do curso Arte Psicologia, o conteúdo, a prática, como a arte psicologia foi originada, quais são as personalidades, né, os ícones, né. Gente, satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pela participação de vocês em pleno sábado à tarde. Eu acho que agora deu. Ah, perfeito, perfeito. Meu Deus, esse negócio de tecnologia não dá muito certo, né? Eu sempre digo que quando a tecnologia não ajuda, sempre atrapalha, né? Então, acontece. Boa tarde, Maravilha. Jean. Boa tarde. Boa tarde, quem nos assiste. Boa tarde, boa noite, bom dia, quem vai nos assistir depois. Obrigada por ter aceitado esse convite de falar um pouquinho sobre o curso que a gente vai iniciar amanhã, Jean. E eu já quero começar, né? Que o povo está curioso. O que é a astropsicologia ou como surgiu, Jean? Conta pra gente um pouquinho. A psicologia é um conceito, né, que une duas vertentes. O conceito da astrologia, que é o estudo dos astros em relação à vida, né? Não só acontecimentos, mas também a natureza humana num todo. E a própria psicologia, né? A psicologia em si, ela nasce, né, de uma série de correntes, né? Começa lá com a psicanálise lá no final do século XIX com Freud e vai ganhando vultuosidade com outros tipos de práticas, né, que são derivadas da própria psicanálise ou psicologia analítica também. A gente tem dois exponentes, né, que é o que a gente mais conhece, que é o Freud e Jung, mas temos Adler, nós temos Melanie Klein, nós temos Lacan, nós temos vários tipos, né, de pesquisadores. O que a psicologia ela fundamenta? Ela fundamenta, primeiro, quando a gente pensa em arte e psicologia, gente, existe uma resistência ainda muito grande no Brasil de se falar da astrologia do ponto de vista da psicologia. Isso se dá por dois motivos. Primeiro, a astrologia não é considerada ainda pelo viés da ciência uma prática lícita científica. Então, esse é um problema. Então, por exemplo, a vertente que adota o CRP, por exemplo, que adota certos princípios éticos, né, disciplinares e tudo mais, acaba, vamos dizer assim, rechaçando a prática da astrologia dentro de consultórios. Eu entendo pela parte técnica, pela parte, vamos dizer assim, legal da coisa, porque vamos pensar que nem todo mundo que faz a prática da astrologia, nem todo astrólogo ou que se propõe a estudar astrologia, são pessoas que estão preparadas, né? Ou estão, pelo menos, emocional, psicologicamente centradas. Esse é um ponto que é bem discutível, não só dentro da astrologia, mas como qualquer outra prática oracular de orientação ao ser humano. Eu sempre digo que quem faz o trabalho oracular, quem faz o trabalho com astrologia, com runas, com xing, com numerologia, com tarô, não importa, tem que fazer terapia. Tá? Esse é um princípio que eu realmente adoto e eu não abro mão. Depois existe um outro ponto que a astrologia acaba sendo um instrumento que, instrumentalizado, né, na sua prática, ele acaba aderindo mais ao conceito de divinação ou de previsão, né? A gente não deixa de olhar para esse lado, né, dentro da psicologia, mas a gente olha para o ser. Enquanto que na astrologia tradicional o aspecto da vida da pessoa fica muito central, na psicologia o indivíduo é o centro, é um sistema antropocêntrico, ou seja, o indivíduo, o ser humano, é o centro da análise, é o centro da observação. Então, a psicologia nasce de uma necessidade. Quem foi o primeiro a fazer esse movimento foi o Jung, né? Carl Gustav Jung, um psicoanalista, né? Um psiquiatra originalmente, depois ele seguiu o caminho da psicanálise durante um tempo com o Freud, apesar de ter ideias próprias, né? E depois ele vai fazer realmente um estudo em cima dos mapas dos pacientes deles. E esses mapas, eles vão traduzir os pontos cegos dos pacientes, né? Inclusive tem um livro que foi recentemente publicado aqui no
Brasil, chamado Jung, o Astrólogo, né? O título ele é um pouco apelativo, mas assim, o Brasil tem um problema com a questão de títulos, né? Se fosse colocar o título original, provavelmente ele não seria tão chamativo como o Jung, o Astrólogo. E a Liz Green, que eu vou falar um pouco mais dela mais para frente, ela vai trazer uma série de relatos, né, de históricos, né, sobre a prática do Jung dentro da visão assim, psicológica. Né? Então, o primeiro, vamos dizer assim, o precursor realmente foi o Carl Gustav Jung. Né? E eu sempre digo que a psicologia ela ajudou muito a formatar o pensamento astrológico contemporâneo, porque a astrologia se prestava apenas à previsão. E hoje a gente tem uma astrologia voltada para o estudo do comportamento, da natureza humana, do caráter, da personalidade, em todos os seus matizes. Então é importante, né, a gente falar sobre isso, né, já que estamos em pleno século XXI e chegou um tempo que a gente não pode olhar a astrologia, né, e outras práticas que eu considero simbólicas como mecanismos, né, como instrumentos, vamos dizer assim, vulgares, que estão dentro apenas do âmbito esotérico, místico da coisa. Né? Acho que a gente pode olhar além pelo processo simbólico, pelo processo fenomenológico, que realmente é plausível. Mesmo porque a astrologia não é só utilizada no meio místico, né, Jean? Sim. Sim, mas temos uma vertente um pouco mais tradicionalista ainda, né? Que ela apela, vamos dizer assim, para conceitos que, vamos dizer assim, eles são mais ligados, né, à prática árabe, à prática europeia dos séculos atrás, porque a astrologia em si, se a gente fizer um levantamento, ela tem cerca de 6 mil anos catalogado, né? E o povo que deu origem à astrologia foram os sumerianos, né? Ali nós temos a região ali da antiga Israel, do antigo Iraque, né? Irã, Iraque, ali a gente tem os sumerianos, a gente tem os babilônios, a gente tem os caldeus, os sírios, né? Então, é uma série de povos ali que, observando os céus, eles determinavam certos eventos na sociedade. Se um rei se manter no poder, se haveria ou não uma grande peste, se as guerras iam se pronunciar, ou se a agricultura ia ser produtiva ou não. Durante muito tempo, a astrologia se prestou a isso. Eu acho que uma coisa bacana de se falar é quando você tem o pensador Galeno, né, que foi um dos principais pensadores da formatação do pensamento ligado à medicina. O Galeno vai resgatar o pensamento de 3 grandes filósofos, né, estudiosos da época da Grécia, né, que é o Hipócrates, pai da medicina, o Platão e o Aristóteles. Né? E o Galeno ele se baseia no estudo de Hipócrates sobre os 4 temperamentos. Né? É interessante a gente pensar nos 4 temperamentos. Temperamento significa justa medida, né? E está associado aos humores, que são os fluidos do corpo. Então, por exemplo, Hipócrates identificava a coloração da bile ou do sangue para identificar qual era o temperamento da pessoa. Quais são os 4 temperamentos? Nós temos o colérico, que é ligado ao fogo, o sanguíneo ligado ao ar, o melancólico ligado à terra e o fleumático ligado à água. Né? Então, se a gente transpor isso para os 4 elementos, né, a gente tem a astrologia como um cabedal que vai adotar também parte desse conhecimento durante muito tempo, né, e ser um caminho também voltado para o estudo do comportamento. Mas as pessoas ainda têm muito foco nas previsões. Uma astrologia um pouco mais assim esotérica, uma astrologia um pouco mais mística, uma astrologia que realmente apela mais para isso. Eu sou do tipo que eu acho que tudo vale a pena integrar, tudo vale a pena agregar. Nunca a gente deve desagregar. Né? Uma coisa não invalida a outra, sempre complementa. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E me diga uma coisa, para eu estudar astropsicologia, eu preciso ter noções de astrologia? Ou eu preciso ser muito fera em astrologia? Como que funciona isso, Jean? Olha, eu sempre digo o seguinte, quando você estuda alguma coisa, né, aquela pessoa que já tem um conteúdo sempre tem um aproveitamento mais rápido, mais dinâmico. E é lógico, a gente não pode deixar de comentar isso. Né? Uma pessoa que já tem um certo conhecimento de astrologia, ela consegue apreender melhor porque ela já tem as técnicas, as bases, já tem um fundamento ali, uma formatação mental ali né, dos princípios astrológicos. Entanto, esse curso, né, que a gente vai iniciar amanhã, ele tem a seguinte proposta, apresentar o que é a psicologia, a própria astrologia em si,
dar os fundamentos de olhar para o mapa astrológico, né? E entender que a gente vai estudar o mapa do ponto de vista do comportamento da natureza humana, para identificar traços, aspectos da natureza do ser humano. Então, é claro que uma pessoa que tem aproveitamento da astrologia, já fez um curso e tal, ela vai ter uma dinâmica maior. Mas a pessoa que nunca teve conteúdo, né, nunca teve contato com conteúdo, é uma pessoa que também vai poder aproveitar, porque a gente vai dar os princípios básicos dentro de uma nomenclatura, dentro de uma linguagem que é psicológica, naturalmente. Eu vou adotar os princípios junguianos aqui, entendeu? Certo. Certo. Mesmo porque é difícil hoje em dia, né, a gente ser totalmente cru em astrologia. As pessoas conhecem elementos, signo, né? Então a gente já tem uma certa base, mesmo que assim, pouca, né? As pessoas já têm um certo conhecimento, mesmo que raso, né? Já sabe do que a gente está falando, né? Sim. Sim. Hoje, as pessoas que não conhecem nada da astrologia, quando você pega uma pessoa que não tem a curiosidade de ir em busca do conhecimento da astrologia como técnica, né? Fica muito com aquela visão que a astrologia é horóscopo. Só signo, né? Só o signo solar, só o signo solar e ascendente, ou no máximo o signo lunar, tá? E a astrologia, na verdade, ela é uma estrutura que tem um sistema, uma organização, né? A gente ainda adota os princípios da antiga Caldeia, é importante dizer isso, porque o eixo da Terra naquela época, né, ele é diferente de que está hoje. Então a gente tem até uma 13ª constelação, que a astronomia vem rechaçar muito a astrologia, né, que é a constelação do Serpentário ou Ophiuchus, né, que fica entre Escorpião e Sagitário. Então há uma discussão da astronomia. E aí, o que acontece? Quem adota esse princípio da ciência quer impor uma questão mecânica, e a astrologia não é mecânica celeste, apesar de ela adotar princípios matemáticos, né? A gente adota, por exemplo, efemérides, que são tabelas planetárias, a gente adota cálculos, né? Antigamente, a gente adotava correção, essa coisa toda, entendeu? Então, todo esse princípio é importante. Hoje, o que a gente tem? A gente tem aí uma técnica que a gente entende que a astrologia ela é uma ferramenta simbólica. Então, a gente não pode colocar no mesmo lugar da astrofísica ou da astronomia, né? Que trabalha basicamente com aspectos que são mecânicos, físicos. Né? Não dá para a gente poder levar isso em consideração. Então, assim, dentro de um contexto de vida, eu acho que a astrologia hoje, ela não pode ser reduzida ao horóscopo, nem reduzida àquela coisa midiática, né, que a pessoa fala, o signo de câncer, o signo de Áries, o signo... que a gente acaba reduzindo, né? O ser humano ele tem 10 corpos celestes no mapa de Sol, Plutão. A gente considera na astrologia o Sol e a Lua planetas luminares, apesar do Sol ser uma estrela e a Lua ser um satélite. Nós temos estrelas fixas, nós temos asteroides, nós temos partes arábicas, temos pontos vernais, nós temos tantos pontos no mapa que dizer que a astrologia é apenas o signo solar, o signo ascendente sobre o signo lunar, seria muito reducionista. Então, o que a astrologia, a psicologia, elas propõem? Ela propõe fazer uma associação, uma correspondência de todos esses elementos do mapa, que é um gráfico, né? O mapa é um gráfico, eu chamo de célula psíquica, como o self, né? O self é o si mesmo, sendo a personalidade, o centro da psique, né? A psique num todo é o self. E, assim, quando a gente tem um mapa da pessoa, a gente tem uma chave de entendimento da personalidade, da identidade. Inclusive, eu distingo muito no curso isso. O que é identidade? O que é personalidade? O que é persona? Né? Então, se a gente entender, por exemplo, identidade, é aquilo que categoriza, que faz você se apresentar para o mundo. Quando você tem uma identidade como documento, você tem um nome, você tem uma data de nascimento, ali um registro numérico, dados que são da tua vida, né, desde o teu nascimento, normalmente o número de uma certidão, alguma coisa assim. A persona, ela é uma máscara social, ou seja, normalmente uma espécie de elemento que protege o ego para você se apresentar para o mundo. Então, nós temos várias personas. Tem uma persona em casa,
Nós temos uma persona no trabalho, temos uma persona quando a gente se relaciona com alguém. As personas, boa tarde, as personas normalmente estão associadas a aspectos sociais. E a personalidade é o conjunto desses processos, né? São caracteres inerentes à expressão do ser em sua totalidade. Então, as pessoas às vezes confundem o que é personalidade, o que é identidade, né? E o trabalho que a gente faz no curso é exatamente resgatar a consciência da pessoa em relação ao próprio mapa e utilizar o mapa como uma alavanca de desenvolvimento pessoal, não só para o nível do autoconhecimento, mas também como entendimento das próprias dores e dificuldades e exploração das potencialidades pessoais, né? Esse é o princípio da astropsicologia, explorar as potencialidades, né? Que a gente chama de dar encaminhamento à energia libidinal. Libido, para quem acha que é só energia sexual, eu não sou, apesar de ter bases psicanalíticas, eu sou junguiano. Libido é energia para a vida, energia psíquica, energia de geração criativa, que nos dá impulso para realizações. Então, quando a gente quer comer, até tem libido. Quando a gente quer transar, tem libido. Quando a gente quer criar, tem libido, né? Então, tem libido para tudo, né? E a energia psíquica precisa ser explorada. Se a gente não tem conhecimento sobre ela, é como um fogo que consome uma vela. Quando a gente não tem encaminhamento a essa energia, é como a gente fosse consumido por ela, né? Então, o mapa vai ensinar como você trabalhar isso e entender também as tuas limitações, tuas dificuldades, teus traumas, teus complexos, em todos os seus matizes. Certo, certo. Para quem está chegando, boa tarde. Quem tiver perguntas, pode colocar no chat para o Jean responder, tá bom? E agora eu quero saber, Jean, porque assim, para mim é um assunto novo, assim como para a maioria das pessoas que nos ouve, né? Nunca estudei astropsicologia, gosto de astrologia, mas não sou uma fera no assunto, né? É uma coisa bem básica mesmo, assim. Já estudei com vários professores. Até nos seus cursos você traz bastante nessa questão da astrologia, mesmo num curso de tarô, você geralmente traz. Sim. Então a gente acaba aprendendo. Então, o que eu gostaria de entender se a astropsicologia é uma prática psicanalítica, né, psicológica, psicoterapêutica. Qual a diferença disso tudo? Conta pra gente. Ótima pergunta. Primeiro a gente tem que entender que uma ferramenta, né, que as pessoas perguntam muito isso, né? Quando você faz um curso de especialização, um curso que você usa uma ferramenta, se isso vai te tornar apto a você, por exemplo, clinicar. Gente, não existe possibilidade nenhuma de clinicar se você não estiver fazendo terapia e se você não estiver estagiando em alguma coisa, tá? Então, a ideia, quando a gente dá esse curso, é capacitar a pessoa, primeiro, para se entender, né? Conhecer o próprio mapa, explorar, né, a sua própria natureza e ter qualidade de vida. Porque a gente pensa em muita qualidade de vida como um fator externo, né? Ter bom dinheiro, conforto, né? Segurança, ter uma boa qualidade de vida começa dentro, não começa fora. A gente tem muita coisa ocidentalizada ainda, né? O Oriente, ele não fala disso. Ele fala, olha, qualidade de vida começa com a paz de espírito, né? Eu acho que é uma coisa importante. Se você não tem paz de espírito, você não tem nada, né? Pode ter tudo materialmente, mas não tem tranquilidade. E assim, esse curso, ele vai capacitar para entender, fazer a pessoa entender a si e entender quem está se relacionando, seja em família, seja no ambiente profissional, seja no ambiente social, amizades, colegas, né, conhecidos. Eu acho bem bacana isso, né? Mas, assim, o desenvolvimento da prática vai depender do empenho, porque nenhum curso ele limita a pessoa, né? Mas também a pessoa tem que buscar, a pessoa tem que fazer a sua parte, porque até mesmo se você pegar a psicologia, pegar uma pessoa que fez um curso de medicina, as pessoas fazem residência, elas fazem várias pós, elas fazem especializações. E é importante buscar, né? Então o curso ele não se encerra. O curso ele é um canal para você ir além, né? Você tem uma ferramenta, puxa, bacana, olha, eu sei como é que funciona a mecânica celeste, olha, eu sei como funciona o mapa, eu sei como é que isso realmente se desenvolve. Então você começa a entender a natureza do mapa. E quando a gente pega o mapa para fazer estudo, né, isso vai ser legal porque eu vou disponibilizar no curso o mapa de cada um, aí eu vou colher os dados, eu vou passar o mapa para a pessoa, as pessoas vão ter a chance de imprimir seu mapa em casa, estudar junto no decorrer do curso, identificar o que é pró, o que é contra, porque no curso em si, a gente vai capacitar
incitar a pessoa ao um processo de conscientização da própria natureza. E se a pessoa quer fazer a prática entendendo os outros, fazendo leitura, ela, claro, vai agregar outras práticas, outros cursos, né? Isso aqui é uma pista, é uma via para se chegar a outras coisas, né? Então é importante dizer isso. Não é uma prática da psicologia. Como eu coloquei no início, a psicologia não adota a astrologia como uma ferramenta. Lá fora, sim, lá fora, né, se a gente for falar das personalidades, dos ícones, né, da psicologia, que eu trouxe uns livros aqui para mostrar para vocês, aí é outra coisa. Se você falar de Estados Unidos, se você falar de Europa, a astrologia lá fora ela é vastamente explorada por profissionais, inclusive da área de psicologia, não só a astrologia. Tarô, né? E as pessoas têm essa resistência, eu não entendo. É porque realmente, né? Eu sempre digo assim, você tem vários testes psicológicos. Eu conheci teste psicológico, conheci vários testes psicológicos, né? HTP, que é para você desenhar uma casa, uma árvore, uma pessoa, que é a HTP é House Tree Person, né? É um curso, é um teste. Aí você tem o palográfico, que é aqueles pauzinhos que você usa no Detran para fazer, né? Você tem o Rorschach para você poder projetar a imagem. Olha, eu vou falar sinceramente, não desqualificando nenhum desses testes, porque eles são instrumentos científicos já comprovados, tá? Mas a astrologia dá 1000-0, desculpa, gente. Ela não tem jeito. Ela fala tanto mais, ela te explica tanto mais, ela mostra tanto mais, né? E ainda é associada, infelizmente, a conceitos religiosos, conceitos espirituais, que, na verdade, a astrologia deveria ser uma prática científica, sim, embora ela, como fenômeno simbólico, ele é imensurável, mas tem que lembrar que Jung foi o grande precursor disso, né? Quando a aluna do Jung, a Sally Nico, vai escrever Jung e o Tarô, puxa, vocês imaginem, né, como foi um frisson na época do Jung estudar certos fenômenos ligados ao espiritismo. Ele sempre ligado ao fenômeno. E o fenômeno ele não está preso àquilo, a uma filosofia, uma corrente de pensamento, uma religião. O fenômeno é fenômeno. É aquilo que se revela. Né? E aquilo que se revela deve ser estudado. O Jung tinha essa proposta. Se isso compete a uma religião, uma filosofia, uma corrente de pensamento, são outros 500. Porque não é da psicologia questionar a teologia, né? Não é da psicologia fazer isso. Embora nós junguianos estudamos com religiões comparadas, só que a gente analisa a questão simbólica, né? Então, a psicologia não é um instrumento da psicologia, mas é um veículo psicoterapêutico. O que é isso? Quando você vai conversar com a pessoa, você vai ajudar a pessoa a compreender aspectos da natureza psíquica dela e vai ajudar ela a superar as dificuldades que ela, porventura, tenha no campo emocional, no campo mental, dificuldade de relacionamento, às vezes uma inibição para falar. Né? Eu vou até compor aqui para vocês que a gente vai falar muito sobre tipologia, por exemplo, tipologia para Jung, extrovertido, introvertido, ambivertido. A gente vai explorar isso no mapa. Se a pessoa é introvertida, extrovertida, vamos explorar funções psíquicas que são normalmente são diretores psíquicos, né? Vamos colocar dessa forma, dirigências psíquicas, como pensamento, sentimento, intuição e sensação. A gente vai ver o peso a partir do mapa, o que a pessoa tem como dominante, tá? Vamos analisar aspectos relacionados com traumas complexos, né? Não é a nossa função diagnosticar, mas muitas vezes, quando a gente perceber que tem algum nó ali, pode ser até algum processo patológico, a gente vai encaminhar aquele consulente para se tornar um paciente ou psiquiátrico, um paciente de um psicólogo ou uma psicóloga. Então, a gente não vai fazer o papel deles. A gente vai... Essa era a minha próxima pergunta. A gente não faz o papel do psicólogo, do psiquiatra. A gente não faz isso. A gente apenas encaminha. Olha, está aparecendo isso aqui, que seria legal vocês procurarem, você procurar aquela pessoa XYZ de acordo com o que está sintomaticamente aparecendo. Né? Então, a gente não deve nunca, primeiro, rotular. Né? Isso tanto serve para práticas oraculares sem a visão psicológica, né? Assim como dentro da psicologia ou qualquer vertente que se propõe a fazer essa ponte com a psicologia, né?
A gente não deve rotular. Ah, o mapa diz que você é um esquizoide, o mapa diz que você é um bipolar. Na Mas é verdade, possível seria legal, né? É possível identificar. O que não Sim, dá é para diagnosticar. Você identifica e encaminha. exatamente. Exatamente. A gente usa muito o termo suspeita, né? Olha, tem uma suspeita disso aqui. Tem isso aqui que está aparecendo, seria bom, né, ver isso. Por que que apareceu no mapa, né? Por que que tem esse trauma? A gente entende muito a origem de fobias, a gente entende muito a origem de depressões, angústias da pessoa, estado de ansiedade. Vamos explicar também dentro do mecanismo, assim, como se processa dentro do mapa, por exemplo, uma síndrome de pânico, né? O que é uma personalidade psicótica, que é normalmente o esquizofrênico, né? O que tem no mapa dele? O que aparece no mapa de uma pessoa que tem, por exemplo, um autismo? Isso aparece sinalizado no mapa, né? E eu explico isso, olha, a relação dos planetas pessoais, que é Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, os planetas sociais, Júpiter e Saturno, os exteriores ou transpessoais, que é Urano, Netuno e Plutão. Aí essas ligações entre estes grupos de planetas nas relações, vamos dizer, se você é uma pessoa que consegue se relacionar bem com você, com os outros, se você tem alguma patologia, né? Os planetas exteriores ali vão dizer se tu toca algum planeta no teu mapa, se você tem algum tipo de sintoma. Então você acaba entendendo, porque é da natureza humana querer respostas, né? E quando a gente tem essas chaves, a gente tem essas ferramentas, a gente consegue, inclusive, se acalmar, né? Por isso que dentro de um trabalho terapêutico, eu estou falando como psicoterapeuta aqui agora, tá? Um psicanalista, junguiano e tal. A gente primeiro precisa nomear o problema, né? A pessoa precisa encontrar seu lugar no mundo e ter o nome do problema que ela está vivendo. Porque a gente não consegue tratar se você não souber qual é o problema, né? Enquanto o problema não estiver muito clarificado na mente do terapeuta, fica difícil ter um ponto de partida. Então, esses dois aspectos, que é nomear o problema, né, a origem do problema ou o problema em si, e situar o ser humano no mundo, o paciente no mundo, são fundamentais. E isso o mapa faz muito bem também. Tá? Ele explica, ele ajuda a pessoa a ter uma espécie de afago na alma, né? Uma espécie de mimo, né? Um carinho. E perceber, puxa, agora entendi por que eu passo por isso. E às vezes a pessoa sofre e não sabe qual é a origem do sofrimento, né? E isso acaba sendo muito torturante, né? Acaba sendo muito desgastante. Das coisas que acontecem e você não sabe por que acontecem, né? Exatamente. Então, assim, a psicologia ela vem sendo desenvolvida ao longo dessas décadas, últimas, vou colocar 5 décadas, né? Os últimos 50 anos, e tem muitas personalidades que contribuem para isso, né? Eu falei para quem está chegando agora, eu falei desse livro aqui, o Jung, o Astrólogo, né? Ele é baseado nessa astróloga aqui e pesquisadora de Jung chamada Liz Green. A Liz Green teve uma participação com um outro pesquisador da astrologia que também gostava muito de Jung, que é o Howard Sachs-Portas, e tem uma série de livros deles, né? Olha, para vocês terem uma ideia, a Liz Green é psicóloga pós-graduada em psicanálise e psicologia analítica, né? É astróloga certificada internacionalmente nos Estados Unidos. O nome desse livro originalmente é Jung's Studies in Astrology, Prophecy, Magic and Qualities of Time. Então, assim, o nome do livro originalmente em inglês é Os Estudos de Jung na Astrologia, Profecia, Mágica e Qualidade do Tempo, né? E aí é bem interessante pensar nisso, porque se fosse colocar esse título enorme, as pessoas teriam preguiça de ver. Aí coloca logo Jung Astrólogo, que as pessoas batem o olho, já entendeu o recado, né? Esse é um livro que eu adoto, tá? Esse é um livro que eu adoto, é um dos livros que eu adoto no curso, tá? Eu acho bem bacana, tá? E tem livros que eu naturalmente sugiro, que eu também ao longo do curso, eu vou falar de outros livros, mas eu trouxe alguns para vocês aqui. O Stephen Arroyo é outro que tem uma participação bem interessante dentro da astrologia. Esse livro aqui, chamado Astrologia, Psicologia e os 4 Elementos, traz, né, uma pesquisa do Stephen Arroyo, né, dentro de uma prática da astrologia mais humanista, né?
Então, é um livro interessante, apesar dele ser um pouco denso, um pouco complexo na sua forma de ser descrito, né? Aqui eu trouxe 2 livros da Liz Green, do Hall dessas Portas, né? Esse aqui, na verdade, eu trouxe só um da Liz Green, que é esse aqui, o desenvolvimento da Liz Green e o Hall dessas Portas, né? O desenvolvimento da personalidade. A Liz Green está viva, tá? Ela está viva, já está com quase 80 anos. O Hall dessas Portas morreu na década de 90, se não me engano, ou no início dos anos 2000, não me lembro. Mas a Liz Green é de 46, ela vai fazer 80 anos, né? Ele está firme e forte. A quem não conhece a Liz Green, ela, com a Charman Book, lançou aquele tarô mitológico, baseado nos princípios da mitologia grega, né? É um tarô até conhecido aqui no Brasil. A Liz Green, ela é uma pessoa que sempre abraçou muito esse aspecto do simbolismo. Então, ela tem obras que também falam de tarô. Esse livro é bem interessante, tá? Apesar de que esse livro, a editora Pensamento, Cultrix Pensamento, está relançando algumas obras que eu acho bem interessante. São obras imprescindíveis para quem conhece essa ferramenta da astrologia voltada para o autoconhecimento, né? Tem esse livro do Danny Rudyard, que também é outro astrólogo, tá? Que é a astrologia da personalidade, bem interessante, tá? Ele faz umas pontes bem significativas. Eu acho um livro bem bacana, tá? Aqui Danny Rudyard também tem a astrologia tradicional e a astrologia humanista, né? Ele fala também dessa questão da astrologia humanista aqui nessa obra. Outra obra bem interessante. Esses livros aqui, gente, são livros da antiga. Eu sou da antiga, tá? Eu sou da antiga, sabe? O outro livro que eu adoto, que hoje você consegue comprar normalmente em estante virtual, em sebos, não é difícil de achar, é esse livro aqui, ó. Astropsicologia, da Karen Ramak Zondag, né? Esse livro aqui, eu tenho até 2 aqui em casa, né? Porque um eu uso para curso, o outro eu deixo guardadinho, né? Ele é um livro muito precioso, bem sucinto, bem objetivo, e é um livro que dá os pilares, né, do estudo da astropsicologia. É um livro que tem quase 200 páginas, né? Ele chega a 200 páginas aqui, contando com o sumário aqui, né? Então, assim, é bem bacana, tá? Eu recomendo essa obra. E tem aqui do Arthur Dione, Jung e Astrologia também. Esse aqui era uma antiga coleção da editora Nova Fronteira, tá? Que vinham vários livros, tem uns livros bem legais. Inclusive, as páginas eram escritas em cor violeta, né? Naquela época que a gente falava muito de Saint-Germain, chama violeta, então tudo era muito dessa cor, né? O Jung e a Astrologia é um livro que, apesar de não adotar, ele dá umas ideias bem interessantes que complementam o Jung e o Astrólogo, essa outra obra, tá? Então, são obras que eu acho interessantes, né? As pessoas ficam muito preocupadas, Jean, não conseguiu o livro. Gente, assim, se vocês realmente conseguirem, para quem vai fazer o curso, o Astropsicologia já vai ser uma grande ferramenta para entendimento do curso, porque eu adoto muitos princípios desse livro, tá? Então, naturalmente, fiquem tranquilos, porque não é um livro difícil de conseguir, até barato. Você consegue na estante virtual por um preço bacana, tá? Então, a gente tem um vasto material para estudo, né, Jean? As pessoas às vezes falam assim, não vou fazer curso porque eu vou ler o livro, eu não sei o quê. Livro que não falta, conteúdo que não falta. Mas eu acredito que no curso, o professor, ele traz todas essas informações, né? Tudo isso de uma forma estruturada e didática. Então, fala para a gente um pouquinho sobre o conteúdo do teu curso. O conteúdo do meu curso, naturalmente, vai passar pela história da astrologia para a psicologia, né? Começando lá na antiga Suméria, passando pelos povos árabes, né? Pela astrologia na Europa, e até chegar no próprio Jung, né? Que foi o precursor, né? Dentro desse pensamento que é a psicologia, tal como aqui a gente concebe, né? Vou falar sobre as bases do mapa, né? O que é o mapa, a gente vai explicar o que é a astrologia, vamos explicar as estruturas, como a astrologia funciona, né? O processo da astrologia, tanto tradicional, a gente vai falar um pouco dela, como da astropsicologia, o que tem de similaridades, né? Similitudes, e o que tem de diferenças entre uma corrente e outra. Vamos distribuir as partes do mapa, vamos falar o que é signo, o que é casa, o que é planeta,
né? Como é que esses elementos estão distribuídos dentro do mapa? Vamos falar dos aspectos, que normalmente são os sinais das forças lipidinais, né? Eu sempre chamo os aspectos do mapa, que é normalmente assim, trígono, conjunção, quadratura, oposição, sextil, semissextil, sexquadratura, semiquadratura, e aí vai, né? Então, os aspectos principais, a gente fala como aspectos que a consciência domina. Quando você vai diminuindo o tamanho do aspecto, são aspectos mais subliminares. Como, por exemplo, um aspecto como o biquintil, o septil, né? Mesmo que o quincunx, que é um aspecto de 150 graus, a gente explica, né? Como é que esses aspectos estão agindo na periferia do inconsciente, né? Como é que eles estão realmente fazendo a energia libidinal se distribuída. Então, eu vou falar, os aspectos harmônicos falam que a energia está bem dirigida. Os aspectos desafiadores, porque eu não gosto de falar o termo positivo e negativo não, tá, gente? Quem já faz curso comigo sabe que eu não uso muito esse termo positivo e negativo, porque isso é muito relativo. O que é positivo para um é negativo, às vezes, para o outro. Então eu falo assim, fluente e desafiador, para ficar mais fácil, tá? E aí eu vou falar, né, os aspectos, vou explicar. O Sol é o ego, o ascendente é a persona, a Lua é o inconsciente pessoal, a Lua que fala da carga hereditária da pessoa, o que a pessoa traz hereditariamente, qual é o componente genético, psicogenético, o filogenético que está presente na pessoa, tá? Depois a gente vai falar sobre a questão das casas, né, que são as áreas em que o indivíduo se desenvolve, né? São 12 casas do zodiacais, são 12 signos, e a gente vai falar, né, que essas casas dentro da psicologia comportam, né? Uhum. Por exemplo, a casa 5 representa a expressão amorosa do indivíduo, mas também representa o primeiro filho, vai representar a criatividade dele. Como é que essa casa funciona? Mas minha casa não tem planeta, não tem nada. Sinal que ela não funciona, funciona, porque a casa tem um regente, então a gente vai falar do regente da casa. Né? Vamos então distinguir o que é planeta, o que é estrela fixa, o que é asteroide, aspectos, signos. Vamos falar sobre a questão da natureza do mapa no todo, da montagem do mapa que acontece, porque hoje a gente tem programas que fazem isso para a gente, né? N programas, né? Mas normalmente eu indico 2 programas, né? Normalmente 3 até, né? O Pegasus, o Astro Solar Fire, né? E o Astro Gold para celular, né? Mas fiquem tranquilos, porque quando a pessoa faz o curso comigo, ela ganha grátis o programa de astrologia, tá? Então eu já dou disponível para a pessoa um programa de astrologia para a pessoa começar a mexer e ter a chance de fazer o próprio mapa. Isso é uma mão na roda, né? Tem um curso que eu já dei também sobre Solar Fire, que aliás é uma boa ideia também, né, Samantha? A gente dar esse curso do Solar Fire para as pessoas aprenderem como mexer no Solar Fire, né, que é um programa de astrologia. É necessário. Sempre minha cabeça fica maquinando. E tem o Pegasus, que é um programa também muito popular aqui no Brasil, feito no Brasil, que é o Pegasus, né? Então, assim, eu trabalho com essas 3 linhas de programa, que é o Pegasus no Brasil, o SolarFire, que é o meu preferido, porque o banco de dados do SolarFire é da NASA, então a precisão absurda, né? Está sempre sendo atualizado. E o AstroGold para celular, que é um SolarFire, assim, aplicativo. É um SolarFire em menor escala, entendeu? E aí, assim, a pessoa tendo esses recursos, a gente vai fazer um passeio, né, com o mapa, cada um vai ter o mapa em mãos, vai começar a olhar. Porque quando você olha para o mapa, você olha para si. É que nem um mandala, né? Pelo que eu entendi, já a proposta é, desde o início do curso, a pessoa já vai trabalhar em cima do mapa dela, né? Exatamente. Então, durante todo o curso, o estudo vai ser em cima do mapa dela. Exatamente, né? Na primeira aula a gente colhe os dados dos alunos, né, para a feitura dos mapas, e é muito importante, gente, quem vai fazer quem vai fazer o curso, são 12 módulos, tá? É 1 ano de curso, né? E é uma perda muito grande que a pessoa que começa e para no meio do caminho, porque ela não aproveita o que começou a fazer. Então é interessante que a pessoa, uma vez por mês, ela está comprometida, porque ela sai muito preparada para poder entender como a psicologia pode ser aplicada na própria vida, no dia a dia, entendeu? Vai olhar o mapa, vai entender, não vai ser um bicho de 7 cabeças, nunca vi um mapa na minha frente, agora vai conseguir entender, né? E vai dar, assim, um sentido ao mapa, vai conseguir dar esse
sentido ao mapa. Então, eu acho bacana fazer o curso do início ao fim, né? Para a gente não ficar com aquela coisa interrompida, né? Porque acaba realmente prejudicando o próprio conteúdo em si, né? A pessoa não aproveita. Eu estava conversando com uma das alunas do curso hoje e falei exatamente isso para ela. Nós temos um quórum para montar a turma, né? Para que seja um curso fluido também, porque não adianta ter um curso com 2 alunos, né? Então a gente tem um quórum. A partir do momento que um desses alunos, a gente fecha a turma, a partir que um desses alunos desiste, ele mexe com a estrutura do curso, né? Ele mexe com o andamento do curso. E às vezes, muitas vezes, a turma até acaba, né, Jean? Então é importante o aluno se comprometer com o curso, se prometer consigo. Porque a partir do momento que, desde o início, eu vou estudar o meu mapa, é um comprometimento comigo, né? Exatamente, exatamente. Olha, primeiro porque o curso dá a oportunidade de criar laços, né? É uma coisa bacana, né? Então, esse é um ponto importante. Segundo, porque o curso ele ajuda a pessoa a desenvolver e aperfeiçoar a técnica. Tem uma pessoa que falou aqui, a Clau Carminati, perguntou como esse curso pode ajudar quem já estuda astrologia e seu mapa. Olha, você vai ampliar o conceito sobre o si mesmo, o conceito existencial humano. Que eu acho que isso aí já é um grande ganho, né? Autoconhecimento, entender a natureza humana, compreender aspectos da natureza sombria do ser humano, o que ele não conhece, ele não consegue reconhecer, está num nível mais subliminar, num nível mais inconsciente, compreender as crises que a pessoa atravessa, porque a gente fala assim, a pessoa está numa quadratura de Saturno com a Lua. Sim. A pessoa fica assim, assado, mas a gente vai entender que isso pode ser um sinal de depressão, né? Uma quadratura, um trânsito de Saturno sobre Lua no mapa, uma quadratura, por exemplo, é sinal de depressão. Então a gente vai entender isso ampliando esses conceitos, entendendo que a astrologia, ela não para na previsão, ela vai além da previsão. E ninguém está aqui tentando, como eu sempre digo nos meus cursos também, quando eu dou curso de tarô e personalidade e tal, que ninguém está tentando psicologizar as práticas, não. Gente, símbolo é para tudo, símbolo é plástico. Então você pode utilizar o símbolo do ponto de vista artístico, religioso, filosófico, psicológico, social, antropológico, e aí vai, histórico, né? Então a gente fica assim, fica aquela preocupação, mas está tirando a essência, não tira, a coisa já é, né? E nós que estudamos arte e psicologia, a gente tem um respeito muito grande com as origens, com as tradições. Aliás, quem estuda símbolos, como eu sou um simbologista, quem estuda símbolos sabe que a importância está nas origens. Só que eu não vou falar como homem, eu não vou dar um curso, me entendo bem. Eu não vou dar um curso como alguém do século XII. Eu dou um curso para o século XXI. Né? A gente está no século XXI. Então, eu me valho do conhecimento dos antigos, da sabedoria dos antigos, e agrego aquilo que a modernidade, a contemporaneidade nos oferece. Isso é um ponto muito importante a gente estabelecer aqui como critério, né? Para não ter essa confusão, porque está desvirtuando, ninguém desvirtua nada, né? Até porque é presunção a pessoa falar isso, porque essas ferramentas, tarô, astrologia, runas, numerologia, cartas de cartomancia, são maiores que nós. É maior que nós. Porque nós vamos morrer e elas vão ficar. A gente morre e ele fica. Então a gente tem que ter respeito pela prática, né? Uma vez, eu tenho uma coisa interessante, uma vez uma pessoa me perguntou por que eu não coloquei um site, assim, www.giancarlo Quintin-Schmidt, qualquer coisa assim. Eu falei, gente, quem está à minha frente é o trabalho, eu sou apenas um agente do meu trabalho. O trabalho é o que tem que ser oferecido, não é a minha pessoa. Eu sou o instrumento para que o conhecimento chegue. Então a gente não pode achar que o ego tem que dirigir tudo. Deixa o eguinho lá, quietinho. Eu tenho um leão, tá, gente? Eu tenho um ego que às vezes ele se pronuncia. Mas assim, eu procuro sempre ter consciência. A gente tem um limite para a gente não patologizar, não neurotizar com a coisa, entendeu? Então eu acho bonito a gente entender que a astrologia é uma técnica que ela veio crescendo muito desde Jung, né? Jung começa seu trabalho oficialmente no início do século XX, né? Em 1900 ele estava aplicando os testes de associações de palavras lá com os pacientes dele, onde ele colocava um
cronômetro, ele dava 140 palavras ali e a pessoa tinha que responder em tempo recorde a associação que tinha na cabeça. Quando ele via que a pessoa demorava a responder, era um complexo que tinha ali. A pessoa não consigo associar, então tem um nole. É a mesma coisa quando você tem um arcano do tarô que você empaca. Sim. Tá ligado à tua sombra. Tá empacada, tá ligado à tua sombra. Tem alguma coisa no teu simbólico pessoal que não tá conseguindo assimilar isso. E a psicologia ajuda a compreender esses pontos cegos, né? Eu acho que uma coisa bem bacana da psicologia é você, além da astrologia, você identificar onde está o nó da pessoa, psicológica, emocional, por que a pessoa se comporta daquela maneira. Eu acho que esse é o ponto positivo, porque quando a gente se relaciona com os outros, tendo a astrologia como acesso, a gente começa a entender melhor como a pessoa funciona. A astrologia ajuda no processo de compreender a mecânica não celeste, né? Só a mecânica celeste, mas a questão também da mecânica psíquica, né? Eu acho bem válido isso. Então, a astropsicologia é um desatar de nós. Né? É um desatar de nós. E é importante também citar que minhas credenciais, eu sou psicanalista formado, eu tenho pós-psicologia analítica e estou terminando a faculdade de psicologia, tá? Então, as minhas credenciais são essas, né? Eu faço história porque, como junguiano, eu tive que buscar ferramentas adicionais, né? Eu acho que quem estuda psicologia, por exemplo, deveria estudar filosofia. Eu fiz pós em filosofia e estou terminando história também. Então, eu tenho um cabedal de informações para oferecer. E eu sempre estou estudando para oferecer esse cabedal. Porque eu acho que conhecimento, eu sou gnóstico, né? O conhecimento é a fonte divina. E conhecimento não tem que ficar com a gente. O conhecimento é como um ouro, né? Que se você tem uma nau, né, uma embarcação cheia de ouro e ela afunda, acabou. O ouro ficou no fundo do oceano. Mas se você transporta esse ouro para quem precisa, né, para destinar esse tesouro para as pessoas que realmente estão em sede de conhecimento, eu acho muito importante, entendeu? Deixa eu ver aqui algumas perguntas que chegaram aqui. A Jaqueline, que está como Mob Graph Art aqui, tem condições de acompanhar esse curso? Todo mundo tem condição de acompanhar o curso. Porque o curso que eu dou o beabá da astrologia na visão psicológica. Então a pessoa está aprendendo astrologia e está aprendendo as bases da psicologia. Ao mesmo simultâneo, eu não vou descolar uma coisa da outra. Eu vou falar, o sol é isso, mas o sol é o ego. O sol representa isso. O que é o ego? A expressão da natureza humana, a totalidade da consciência, né? O centro da consciência, né? Então vamos explicar isso, né? O que mais aqui? Acho que sim. É porque aqui tem um limite também de visualizações. Esse curso é para quem conhece, para quem não conhece, para quem quer conhecer, para quem quer se conhecer, para quem quer se relacionar com o outro, para quem quer desatar os nós da vida, né? Então, é um curso bem amplo. E eu não boto em questionamento em momento nenhum suas credenciais, Jean, porque você é um dos maiores estudiosos que eu conheço, e olha que a gente já trabalha aí uns 10 anos, né? Então, quem assiste uma aula tua já sabe que você não traz só aquele assunto. Então, quando é uma aula de tarô, você traz uma imensidão de informação, nem sempre relacionada ao tarô, mas que estão ali, né, dentro do tarô. Então, quem conhece as aulas do Jean, quem conhece o Jean, provavelmente concordam com isso, né? Que é uma aula única, é um professor único e vale muito a pena, porque vocês não vão aprender só astrologia, tenho certeza disso. E o nosso curso começa amanhã, né, Jean? A gente está montando a turma aí, dia 4/2, a primeira aula. São aulas mensais, uma aula por mês, vou falar um pouquinho aqui pro pessoal, né? Uma aula por mês, das 10 às 5 da tarde, com pausa para almoço, pausa para café. Todas as aulas ficam gravadas, ou seja, se você precisa faltar uma aula, 2 aulas, não tem problema. Porque a aula fica gravada, você vai assistir quantas vezes quiser, quando quiser, vai ter suporte no grupo com o professor, né, para tirar suas dúvidas e tudo mais. Todo o material também. O Jean, ele é bem generoso, né? Ele compartilha o material dele, ele indica livros, a maioria dos livros ele mostrou aí, são bem acessíveis, valores acessíveis também, tá, gente? Então,
parcelamento, tudo é conversado. Eu sempre falo que dinheiro não pode ser o problema para estudar, né? Dinheiro é solução, não é problema. Então, entre em contato com a gente, né? Comigo, aqui no Espaço Mercabá. Vou passar todas as informações, as datas, a gente já tem todas as datas, é de fevereiro a janeiro de 2025, a nossa agenda. Acho que é isso, né, Jean? Eu acredito que sim. Fica aqui o convite, isso aqui é a estação de trabalho minha, que amanhã a gente vai estar fazendo bonito. ela funcionar. Gostei. E aí a gente vai procurar oferecer para vocês qualidade de conteúdo, né? Eu agradeço muito as palavras generosas da Samantha. A Samantha é uma pessoa... É só verdade. Obrigada. E, assim, o conteúdo que eu ofereço, como junguiano, gente, eu sempre parto do princípio que a gente faz uma conexão com várias coisas, né? Mitos, histórias, arte, né? Eu fiz também um curso de História da Arte, né? Através da Universidade de Barcelona, me certifiquei na Universidade de Barcelona, online. Então, assim, a gente vai estudando e vai agregando coisas, né? E a psicologia, podem ter certeza, ela vai ser uma grande alavanca do ponto de vista humano, pessoal, social, né? Porque um dos desafios do ser humano hoje é saber se relacionar, né? Não só relação a dois, né? Pares, né? Mas relações familiares, relações sociais, relações profissionais. E a astrologia ajuda muito nesse processo, né? De você ter a chave para a compreensão do outro, para você entender que se você fala uma certa coisa, você faz uma certa coisa, pode ferir o outro, pode trazer um desconforto para o outro. Sim. Quando você começa a entender a astrologia, você começa a respeitar até os liames da natureza humana, né? Eu acho muito importante. Mas fica aqui o meu convite para vocês. Quem puder participar vai ser uma satisfação muito grande, né? E vejo vocês amanhã às 10 horas. Às vezes o curso ele pode ser um pouquinho além, tá, gente? Falou 17 horas aí, mas às vezes pode ir até 18, né? Porque, assim, eu vou ver o ritmo da turma. Vou ver o ritmo da turma. Eu, se deixar, eu falo a rodo. Eu sei que as pessoas têm compromisso, mas eu estou muito entusiasmado. Eu amo dar aula, né? Então, para a gente ter um aproveitamento do curso, vou ver como é que vai ser a desenvoltura do pessoal. Eu normalmente vejo quem é extrovertido, quem é introvertido. Na apresentação da turma, eu vou ver ali, já vou dar uma sacada nas tipologias de personalidade, né? E a gente vai explorar isso junto. Vamos explorar isso juntos, tá bom? Agradeço a vocês que estão assistindo. Obrigado, Samantha, mais uma vez, por abrir o canal. Agradeço. Né? O telefone aqui. Então, entre em contato aí no WhatsApp. Eu me chamo na DM aqui do Espaço Mercabá. Meu WhatsApp, 11 97205 5181. Se mandar agora, eu respondo agora. E bora participar com a gente aí desse curso. Primeira turma de astropsicologia no Mercabá, gente. Bora fechar essa turma. Jean, muito obrigada mesmo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E a gente se vê amanhã, tá bom? Beijo. Muito obrigado. Um abraço em todos e todas e todos. E fiquem alertas, atentos, né? Porque vai ser um curso bem bacana. Bom final de semana para vocês. Um abraço. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Valeu.